no bate-papo, tá? Os professores da nossa sala, que é a enquete a ser preenchida. Eu não sei se vocês repararam. Bom. Novamente, boa noite. Nós estamos, então, concluindo as nossas discussões a respeito do ensino da regência nos cursos de licenciatura. Tivemos, então, 3 salas simultâneas de discussão com os nossos 33 regentes participantes desta noite. Procuramos fazer salas onde diversificamos as regiões brasileiras, misturamos os estados de diferentes regiões brasileiras para que a gente tivesse um panorama mais abrangente do ensino da regência no Brasil. Então, nós vamos passar agora a um breve relato, porque o nosso tempo foi muito curto para discutir as questões. Então, vou passar para os nossos relatores. Agradecemos desde já aos que voluntariamente ficaram com essa importante missão de procurar resumir tudo aquilo que foi discutido. Então, entre as nossas questões, nós debatemos sobre a carga horária mínima da disciplina de regência no currículo da licenciatura, sobre os enfoques que deveriam ser dados à disciplina, sobre os conteúdos programáticos, sobre técnica, sobre repertório, sobre bibliografia e, por fim, o que nós podemos fazer concretamente a partir desta experiência, deste simpósio. Então, vou chamar primeiramente o meu colega, professor Arnon Oliveira, para fazer o relato da sala 1. Novamente, boa noite para aqueles que entraram agora. Nós vamos ter aqui uma bela disputa da eficiência de cada uma das salas, porque a nossa foi maravilhosa naquilo que se discutiu. Tivemos o professor Vladimir Silva, de Campina Grande, o Fred Teixeira, da USP, Samuel Fagundes, da Universidade do Piauí, Carlos Oliveira de Pelotas, Maria Verônica Pascucci, do Maranhão, Romualdo Silva, do Acre, João Walter, de Campina Grande, maravilhoso, Edson Carvalho, da UNB, de Brasília, perdão, eu próprio, da UFMG, Ana Maria Souza, do Pará. Bom, eu vou tentar resumir, de fato, aquilo que nós discutimos, porque a visão foi muito ampla e, de um modo geral, as disciplinas são vistas como uma necessidade da obrigatoriedade dessa disciplina dentro dos cursos de licenciatura, porque todos os professores entendem que a sua colocação e a sua ligação, sobretudo com o instrumento coral, ela é eficiente e muito produtiva para que todos os alunos possam desenvolver-se dentro dos planos de licenciatura. Isso varia muito, na opinião dos professores aqui, de 1 semestre até 4, que foi o levantamento que eu observei. Na redação final, posso fazer modificações disso, mas eu acho que foi isso que ficou acertado. Saliento a palavra de um dos colegas aqui que chama não a questão da regência em si, mas a questão da direção, porque muitos dos cursos de licenciatura são pensados nessa propriedade da direção, não da regência. Alguns colegas entendem que existe uma diferença, sim, quando se pensa o trabalho de bacharelado e licenciatura, e que dentro disso, dessa especificidade dos cursos, tem que se ver a diferença das escolas, como acontece o caso da professora Verônica, que salienta a diferença enorme do que é o curso no Maranhão para o curso, por exemplo, aqui na região sudeste, daquilo que se tem como grupos para a apresentação, para o desenvolvimento dos alunos na sua prática, e isso também é um dos elementos que se salienta, a necessidade, o professor Edson fala disso, a necessidade da prática, e que muitas vezes não se tem os conjuntos para essa prática. Num determinado momento, nós tivemos a fala do professor João Walter, em que ele trouxe para a gente a questão do conceito aí de disciplina, que não existe uma obrigatoriedade, me corrija, professor, se eu estiver usando isso de maneira incorreta, não existe a obrigatoriedade do conceito de disciplina dentro dos cursos, e que os cursos poderiam, então, de uma maneira mais livre,
direcionar a formação dos alunos, trabalhando com o conceito que foi colocado aqui do professor Romualdo de interdisciplinaridade, que todos nós vemos isso com propriedade dentro dos nossos cursos, mas que o professor João Walter frisou dentro do chat como transdisciplinaridade, uma palavra muito importante para o desenvolvimento das nossas reflexões sobre isso. Bom, em relação à questão dos conceitos básicos de disciplina, nós não tivemos tanto tempo, porque a discussão continuava muito dentro disso, do que cada um vivenciava, mas se entende que pode-se ter uma bibliografia básica, foram colocadas algumas delas, mas também foi pensado na questão da experimentação, como que cada um dos cursos pode ser visto dentro da experimentação, de acordo com o que é a realidade de cada um dos cursos. E no final, o professor João Walter, mais uma vez, reforçou aí a necessidade de mudança desse conceito de disciplina, e que os novos professores que forem entrando dentro dessas experimentações, eles já entrem com a ideia de que novos modelos são necessários de todas as escolas, de todas enfim, de todos os cursos. Se viu também que é necessário, sim, a sequência de encontros, seja em forma de fóruns, e que seja até mesmo em forma de simpósios. Enfim, isso foi a grande discussão dentro do nosso curso. Depois, com um pouco de calma e tranquilidade, eu faço a redação de tudo que foi escrito aqui. É isso. Muito obrigada, professor Arnon. Vou passar, então, agora a palavra para o professor Ticiano Biancolino, fazer o relato da sala 2. Pois bem, então, vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque é muita coisa, né? Nós conversamos bastante, os professores falaram muito sobre as experiências prévias, as situações atuais dos cursos, e em algum momento sobre as propostas, então eu vou me ater mais à questão das propostas, falando primeiramente sobre os conteúdos, né? Nossa primeira pergunta, as primeiras discussões foram sobre a pergunta relacionada aos conteúdos programáticos, né? E também à quantidade de semestres e carga horária, a carga horária um pouco depois. Então, inicialmente, a professora Valéria Matos colocou essa proposta, que ela classificou em 3 níveis de trabalho, né? Que seria de técnica, de repertório e de experiência de conjuntos diversos, né? Por parte dos alunos. Então, ela colocou essa proposta de um ideal de 2 semestres obrigatórios de técnica de regência, ao menos 1 semestre obrigatório de regência de corais escolares e ao menos 1 semestre obrigatório de regência de coros infantis. Essa proposta dela foi reiteradamente mencionada depois, os professores se colocaram de acordo com ela, né? Inclusive o professor Marco Antônio da Silva Ramos, e ele também colocou uma fala a respeito de estabelecimento de metodologia de trabalho com crianças e com jovens, que acaba sendo uma lacuna, né, dentro do cenário atual, que isso seria relevante, e também a necessidade de separação das aulas de repertório das aulas de regência propriamente ditas, né? Então, depois nós tivemos a fala do professor Lutero Rodrigues, da Unesp, que falou mais em termos de conteúdos, mais do que em termos de organização das disciplinas. Ele colocou a necessidade de que professores colaborem em assuntos mais especializados, né, trazer professores mais especialistas em certos assuntos para colaborar nas disciplinas. Em acordo ali com o professor Marco Antônio, a necessidade de introduzir o ensino de regência de coros infantos juvenis, também a necessidade de oferecer a formação alguma formação em arranjo para os alunos, e que os licenciandos e estudantes de regência tomem contato com instrumentos, incluindo aprendizado de ensino coletivo, de instrumental, né? E ele também colocou a necessidade de pelo menos mais 1 semestre obrigatório, onde esse tipo de conteúdo seria apresentado, porque atualmente, para esse público, é apenas 1 semestre obrigatório lá na Unesp, né? Em seguida, nós tivemos a fala do professor Carlos, que colocou, então,
de imediato uma menção falando da tradição no ensino da regência, né? Tanto tradição num sentido mais amplo, quanto a tradição pessoal de cada professor também, e que isso daí poderia estar vinculado a um aumento do próprio volume de trabalho, né? O professor também chamou a atenção para a nomenclatura, especialmente na disciplina inicial dos cursos, que poderia ser fundamentos da regência, que isso traria uma contribuição em termos de concepção, né? Então, ele falou também da necessidade da prática, da primeira prática da regência, já na percepção, né, no estudo de percepção, sobre a questão do pré-requisito do canto coral 1 e percepção 1, para o aluno de regência, né, ele tenha esses pré-requisitos. E também, no fim, ele falou sobre a necessidade de ampliação da atuação musical na universidade, especialmente por meio da extensão, para que os alunos de regência tenham ambientes para atuar, né, em diversos tipos de grupos, etc. Em seguida, a professora Dorothy também demonstrou acordo com a proposta da professora Valéria. Ela falou de conteúdos necessários, como repertório, conhecimento sobre vozes jovens em desenvolvimento, né, que tem sido uma constante nas falas. Ela mencionou a necessidade na universidade de profissionais com conhecimentos específicos, ali de acordo com o professor Lutero, necessidade de abordar necessariamente a regência coral, que em alguns casos ela já presenciou que isso não é feito. Alguns assuntos que seriam importantes serem sempre lembrados na orientação dos alunos, né? Planejamento de ensaios e a interação sobre projetos sociais, né? Que em alguns lugares do país são questões bastante importantes. Então, ela também colocou a proposta de oferecer como optativa a regência de grupos instrumentais para alunos que queiram se aprofundar nesse estudo de regência. Isso também foi em acordo com a proposta da professora Valéria. E enfoque em corais adultos e infanto-juvenis, além de grupos instrumentais. Então, quando nós estávamos com o tempo já estourando, a fala do professor Sérgio, em seguida, foi bastante curta. Ele fez uma exposição sobre o cenário anterior, o cenário atual, e o que ele sentia mais necessidade de proposta, né, seria a ampliação do ensino de regência instrumental na UFPE, né, pelo menos com mais um semestre dedicado a isso. O professor ainda, no final, colocou algumas questões, algumas indagações, né, em alguns sentidos de como fazer essa uniformização dos conteúdos para dar conta das necessidades dos alunos do Brasil todo, né, considerando as diferenças de cada região. E, por fim, nós começamos a discutir a questão da carga horária, mas nós não tivemos, de fato, um tempo para chegar numa definição total, né? Peço até a ajuda dos colegas aí se eu não peguei o resumo da história, mas nós tivemos a fala do professor Daniel, que ele considerou que seria o mínimo ideal 2 semestres obrigatórios e um optativo para o ensino de regência, além de projetos de extensão que proporcionem atividades para que os alunos desenvolvam a prática de regência, né? Mas até onde eu pude perceber e captar aqui na confusão, né, da relatoria, nós não chegamos a um acordo final do que seria o ideal, né, em termos de quantidade de semestres, quantidade de carga horária, que também varia um pouco nos cursos. Tá? Tentei apenas resumir aqui, espero que tenha sido claro. Muito obrigada, professor Ticiano. Obrigada aos colegas que estiveram também discutindo na sala 2. E eu passo, então, agora a palavra para o professor Cláudio Esteves, que vai fazer o relato da discussão da sala 3. Então, boa noite, todo mundo. Na nossa sala 3 estávamos a professora Ana Lúcia, o professor Jocelei, a professora Isabela, o professor Davi Juncker, que não está mais conosco aqui, a professora Jamile, professor Celso, professor Rafael, professora... onde é que está a professora Berini? Aqui, professora Deline, perdão. Professora Deline e professora Cristina Emboaba, professora Isabela Sequeto, que eu já falei. Eu vou tentar resumir um pouco as ideias. Muitos do que as outras pessoas das nossas salas falaram também foi abordado pelo nosso grupo. A gente começou a discussão da primeira questão em relação a todos saberem mais ou menos qual era a realidade
de cada uma dos cursos, isso realmente bastante variado, desde 2 disciplinas de 30 horas até 4 disciplinas de 34. Houve a discussão de questões específicas de qual seria a necessidade da disciplina ser obrigatória ou optativa. O grupo decidiu fazer uma votação, diferenciadamente do que os outros, decidiu colocar coletivamente e votaram pela disciplina obrigatória em regência, de regência e licenciatura, com exceção de um voto contrário à obrigatoriedade, né, por questões específicas da sua realidade na sua instituição, e com um mínimo de 60 horas nesse sentido, com um mínimo de carga horária para que se tenha um acesso à disciplina. Também discutimos como é que essa disciplina deveria ser dada em relação aos estudantes, e também chegamos à conclusão, nós voltamos que nas instituições que têm ambos os cursos, programas, então bacharelado em regência e licenciatura, que o curso de licenciatura tenha a disciplina de regência direcionada e específica, e não em conjunto com o bacharelado em regência, né? Em relação à segunda questão, que seria enfoque, que seria ser dado a disciplina e conteúdo programático, a questão começou a ser colocada também pelo professor Davi Juncker, que diz que talvez fosse melhor começarmos a conversar sobre ementa e depois conteúdo programático e logo em seguida repertório. Né, ele colocou como proposta de ementa ali, especificamente de regência 1, os objetivos: o primeiro, vivificar os elementos básicos de regência sob o aspecto cognitivo, motor e estético-artístico. Segundo, trabalhar aspectos filosóficos, a sensibilidade estética e relacionamento interpessoal, bem como a liderança. E terceiro, a técnica gestual de compassos simples e compostos, regulares e irregulares, gesto de preparação e antecipação das várias atividades regentes para obtenção de experiência, a experiência de reger, todo tipo de grupo musical, em especial grupo do coral, isso para o primeiro semestre. Né? Essa proposta foi realmente discutida. Também se falou bastante em relação à diversidade que esse repertório tem, principalmente atualmente. Né? Então, e a vivência que esses estudantes, esses alunos precisam ter com o fazer musical, para poder depois se deparar com grupos instrumentais. Isso foi colocado também pelos grupos. Pelas pessoas, perdão. Então, o repertório foi a última coisa a ser discutida, seria um repertório diversificado. A gente ainda estava discutindo em torno disso, não tivemos uma questão tão específica, ou pelo menos não tiramos uma votação disso especificamente, mas que talvez todos concordaram que o repertório realmente tem que ser diversificado, e como uma das frases colocadas seria: o repertório fundamental e tem que ser considerado pelo valor artístico, relevância e singularidade em quaisquer expressões. Né? Então essa foi pelo menos a discussão também precisou encaminhar para a última questão, por também ser ampla, né? E, finalmente, o que fazer concretamente a partir dessa experiência? Com certeza, continuarmos a nos encontrar, só pedir um cuidado com o formato, não ser mais um grupo de WhatsApp, como foi dito, para que eu acho que todo mundo está sentindo a importância de encontrar os colegas e poder falar nesse nível com quem tenha o mesmo tipo de... que trabalha na mesma área, com o mesmo tipo não o mesmo tipo de experiência, mas pelo menos com o mesmo tipo de objetivo, que é a formação do ser humano. Né? Eu peço ajuda para os colegas se foi completo, se alguma coisa esqueci, mas agradeço. Muito obrigada, professor Cláudio. Obrigada aos relatores, obrigada a todos que estiveram também mediando essas nossas discussões em cada sala. Agradeço a participação de todos, ainda não são as palavras finais, mas gostaria de agradecer a todos que se inscreveram para o evento. Nós tivemos mais de 300 inscrições para este evento, sem contar os professores convidados. Nós tivemos um tempo pequeno para elaborar esse evento. Como eu já disse na abertura, a gente
começou a discutir sobre algumas questões e a gente viu que isso era necessário para já, para agora, não dava para esperar o ano que vem. Então, nós nos organizamos para fazer isso da maneira mais rápida possível. Procuramos também fazer isso da maneira mais organizada possível, atender a todos. Então, se houve alguma falha da minha parte ou da parte da organização, nós pedimos desculpas pelos imprevistos, pelos equívocos. E eu tenho certeza, tenho convicção de que nós vamos ainda ter muito a discutir em novas propostas. Nós estamos reestruturando a Abraco, como o professor Vladimir já falou e vai falar agora. Já vou passar a palavra para ele. Então, gostaria só de fechar agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo aos professores, colegas dos cursos de licenciatura, dizer que foi muito, para mim foi muito bom, muito rico, muito ricas essas discussões, gostei muito de conhecê-los, alguns eu só conhecia de nomes, alguns eu já conhecia, mas há muito tempo não via, então essa troca de experiências foi muito rica, muito positiva, muito importante para todos nós. Agradeço também a minha bolsista Bianca, que esteve também me auxiliando aqui na parte técnica, dentro do projeto de circulação da Escola de Música da UFMS. Passo a palavra, então, para o Vladimir fazer as considerações finais. Obrigado, Ana. E como a gente já havia comentado, então, nossa ideia é sair daqui já com um encaminhamento para os nossos próximos encontros. E como esse é um evento realizado coletivamente, a gente entende que esse trabalho tem que ser feito por muitas mãos e a gente pode, inclusive, casar com aquilo que a nova Associação Brasileira de Regentes e Coros pretende realizar já a partir do ano que vem, quando estiver tudo regularizado do ponto de vista jurídico e bancário, que são tanto os congressos, os encontros regionais da Abraco, que são a ideia que nós já alimentamos desde o ano passado, e que não foi possível ser realizado por conta da pandemia presencialmente, como no nosso Congresso Nacional e o nosso próprio simpósio do ano 2022, né? Então, o encaminhamento que eu gostaria de dar é exatamente isso, da gente ter esses congressos em espaços menores de discussão, talvez num primeiro momento regionalmente, juntamente com as outras atividades que a Abraco vai realizar, e ter uma grande plenária, ter um grande momento em final de 2022, como estamos tendo esse agora, no qual nós podemos somar todas as contribuições que tivemos ao longo do próximo ano. Isso pode ser tanto em formato presencial, que ninguém aguenta mais a internet, quanto pode ser em formato híbrido, a gente pode compartilhar alguma atividade em caráter remoto, mas, sobretudo, ter o prazer do reencontro, ter o prazer de dizer, nossa, eu via você só pela tela e achava que você era diferente, e agora, ao vivo, estou surpreso. Deus queira que seja para melhor, né? Todo mundo é mais bonito ao vivo do que na tela. E que a gente possa ter esses encontros nas 5 regiões do Brasil, que a gente possa ir para o norte, conversar com o pessoal, aqui no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, numa grande cadeia que vai envolver as universidades, o terceiro setor, aqueles que estão trabalhando, para que a gente possa ter uma atividade cada vez mais consolidada e interconectada, a academia com o mercado de trabalho, a academia com a pesquisa, e que a gente possa dar, de fato, uma contribuição efetiva. Com certeza, nós não perderemos o contato, não haverá grupo de WhatsApp, que também ninguém aguenta mais grupo de WhatsApp, nem Instagram, nem Telegram, mas nós manteremos alguma forma de contato para definir as próximas estratégias. A primeira será esse documento relatório, esse resumo, essa carta desse momento aqui que a gente vai sair, que não pretende ser uma carta normativa ou uma carta diretiva, é uma carta apenas mostrando que nós nos reunimos, que nós conversamos sobre nossas fraquezas e também sobre nossas potencialidades, para que o professor Luciano Camargo, lá em Roraima, quando for brigar no departamento por mais espaço, para que o professor Fred, lá na USP, quando estiver na reunião, poder apresentar algo que não é somente a voz dele, mas é a voz de 35 instituições federais e estaduais que se reuniram para dizer, olha, nós queremos aprimorar
o que nós estamos fazendo. Nós queremos dar mais visibilidade, nós queremos fazer esse país um país que canta, um país que toca ainda mais. E que isso possa, então, servir de suporte. Não é norma, não é lei, não é regra, mas é um amparo para que nós possamos nos sentir juntos e de mãos dadas em nossos contextos, tá bom? Eu quero novamente agradecer o convite da professora Ana, o convite do professor Wendel, é uma alegria trabalhar com todos eles, e o convite de todos vocês, reunir aqui de norte a sul, de leste a oeste, tanta gente, tantos fusos horários, tantas ideias diferentes, e num espaço tão maravilhoso, mostra que nós realmente estamos caminhando na direção certa. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, então, para o Wendel, que vai fazer as considerações finais. Obrigado, Ana. Caros professores, eu quero agradecer imensamente a gentileza, a atenção de todos ao responder o chamado para este encontro. Este encontro teve o objetivo de fomentar, de instigar a discussão sobre essa disciplina que nós amamos, né, e pela qual nós, o que não fazemos, né, por ela nas instituições onde trabalhamos, para que os nossos alunos possam sair capacitados nela para suas atuações como profissionais, como professores e como fomentadores da atuação musical coletiva nas comunidades, nos estados, nas regiões onde eles atuam. Eu quero agradecer muito o pronto atendimento de cada um e quero dizer que nós fizemos esse primeiro evento, né, de forma muito simples, muito singela, mas de coração. Quero agradecer a parceria dos meus queridos colegas, professora Ana Lúcia Gaborim Moreira, né? Aninha, de quantos anos, né? Na nossa época de graduação na sala de aula, nem imaginávamos nos encontrar aqui, né? Reunindo tantos colegas queridos e maravilhosos. Também o professor Vladimir, muito obrigado, Vladimir, pela sua orientação sempre presente, pelo seu apoio sempre presente, e aproveitamos para desejar todo sucesso aí, já está tendo, né? Na gestão da Abraco. Eu quero dizer que, para mim, pessoalmente, foi um prazer enorme, incomensurável, conhecer a cada um dos senhores, né, aprender com cada um de vocês, rever colegas queridos de outras passagens, de outras instituições, e também aí receber nossos grandes mestres que fizeram história no ensino da regência e nas nossas instituições. Foi realmente um evento inspirador, e que possamos, com esse primeiro evento, refletir e fazer com que a regência possa ser cada vez melhor estruturada, melhor desenvolvida nos nossos cursos de licenciatura, que tenhamos isso como missão. E certamente esse é o primeiro de muitos, que possamos aí estar unidos, linkados de alguma forma, para que possamos desenvolver ainda mais essas discussões e que o resultado desse encontro, né, de 3 dias, que nos trouxe conhecimento sobre como a regência está sendo ministrada nas diversas universidades federais, estaduais, né, de norte a sul, em todas as regiões, possa nos inflamar ainda mais pela união das nossas instituições, né, das nossas atuações em prol da disciplina regência nos cursos de licenciatura no Brasil. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. E a foto oficial, Ana? Vamos lá, então eu vou interromper a transmissão aqui, peço para que os regentes então fiquem mais alguns segundinhos para a gente poder fazer a foto oficial. Boa noite a todos, obrigada por nos acompanharem aqui pelo Facebook.